Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Nós vamos falar agora sobre a relação entre poder e fama e como, decorrente daí dessa relação, poder e fama, como alguns cargos são ocupados no Brasil. Ora, nós sabemos que algumas das instituições brasileiras, como por exemplo o STF, é ocupada por pessoas que devem ter, de acordo com a Constituição, notável saber jurídico e reputação ilibada. E, claro, são de livre nomeação do presidente da República e a posse se dá depois de uma sabatina feita pelo Senado Federal, que aprova ou não a indicação do presidente da República. A questão é que existem critérios, e os critérios são esses que eu falei: notável saber jurídico e reputação ilibada. Bom, a reputação ilibada vai ser examinada justamente através de um exame, da vida social pregressa, como essa pessoa se comportou ao longo da sua vida social e como ela se comporta enquanto cidadão e assim por diante. Em suma, é isso. E o notável saber jurídico deveria ser aferido justamente através da sua produção acadêmica, dos seus trabalhos relevantes como jurista, livros escritos, artigos publicados, pós-graduação, que isso é importante, mestrado, doutorado. E por que assim? Porque, na verdade, são mecanismos que podem objetivamente aferir o notável saber jurídico. Diferentemente de alguém que diz que é só um grande jurista, ou então tem uma grande força de persuasão como advogado, foi causídico de causas importantes, mas não deixou trabalho escrito, não tem pós-graduação, não tem contribuição nenhuma para a ciência do direito, então é difícil você observar numa pessoa como essa se ela tem ou não notável saber jurídico. Porque opinar, argumentar, qualquer um pode fazer isso. A questão é que, no Brasil, esses critérios já foram, podemos dizer assim, driblados, foram contornados em algumas ocasiões. Grandes juristas no Brasil, com reconhecido notável saber jurídico, já foram descartados, impedidos, escanteados. Enquanto que alguns outros, podemos dizer assim, ilustres desconhecidos, que a grande massa, podemos dizer, do corpo profissional e acadêmico do direito desconhece qualquer produção científica dessa pessoa, ascenderam à posição de ministros do STF. E como é que isso se dá? Não quero ser injusto também com alguns que ascenderam também por conta do notável saber jurídico. Mas, tanto no primeiro caso como no outro, no primeiro caso eu me refiro aos ilustres desconhecidos. Vale muito mais um outro critério que não está assentado na Constituição. Qual seja, ao invés de notável saber jurídico, seria justamente o quê? A estreita relação política partidária. A estreita relação política partidária. Então podemos dizer que alguém pode se tornar famoso, pode se tornar automaticamente, quase que automaticamente famoso e referência no direito por força de uma indicação política. Então, essa é justamente a temática fundamental desse tema. Como o poder pode transformar pessoas ilustres desconhecidos em destaques e até autoridades. O sistema funciona ainda dessa forma, de modo justamente a driblar aquilo que seria requisito objetivo. Além de criticável essa forma de ascensão ao STF, porque poderia existir outras formas, ou fórmulas que deveriam ser utilizadas para serem mais eficazes e diminuir, ou então pelo menos afastar um pouco a influência política, mas foi o sistema adotado desde o início da República, imitando os norte-americanos, mas lá eles são mais rigorosos em relação à observância de critérios. Aqui não existe tanto rigor porque os critérios objetivos que estão na Constituição não são, podemos dizer assim, considerados muitas vezes. Inclusive, advogados que tiveram relações com organizações criminosas, patrocinaram causas de organizações criminosas, são ministros do STF. E no Brasil não existe um dispositivo constitucional ou legal que tente justamente fazer com que o advogado criminalista não seja, de alguma forma, beneficiado do crime ou envolvido com o crime cometido pelo seu cliente. Por quê? Porque o advogado não está obrigado a declarar a origem dos seus honorários.
E nem ele vai fazer isso para o seu cliente, que é um criminoso. O cliente vai pegar lá o dinheiro que pode ser fruto de um crime e pagar os honorários de um advogado. Então essas relações escusas, às vezes obscuras, fazem com que justamente o que a gente tenha que refletir sobre essas relações perniciosas que existem na composição do poder no Brasil, de composição do poder nas instituições, como é o caso do STF. Eu citei esse exemplo, mas em muitas outras instâncias, em muitos outros departamentos, em muitas outras repartições, você encontra ilustres desconhecidos ou pessoas que não são competentes na área, mas estão exercendo funções públicas estratégicas e decisórias por conta justamente do quê? Do poder que lhe foi conferido por força de vinculação estreita com partidos políticos. É isso que deveria acabar no Brasil, essa possibilidade, essa porta larga que há para nomeação livre em cargos que são importantes, de fundamental importância para a manutenção do que se diz, pelo menos abstratamente, República Democrática. Que o Brasil, pelo menos no papel, é assim chamado de República Democrática. Bom, podemos depois discutir mais temas vinculados a esse vídeo, mas aqui o recado foi só esse, e passando aqui rapidamente para deixar essa lição e reflexão para vocês. Forte abraço e até lá.